Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Vamos ler aqui um tema hoje, o temor de hoje. E os irmãos que estão em comunhão, se quiserem fazer algum comentário, pode interromper. Vamos meditar aqui nesse tema que está no artigo, no livro, que semanalmente é lançado, pelos irmãos, que se chama Revista O Cristão. O temor de hoje, outubro de 2022. Vamos ver aqui o comentário dos irmãos. Precisamos entender a diferença entre o temor em relação ao homem e em relação a Deus. Ou seja, eu vou estar lendo aqui, fazendo alguns comentários, viu, irmãos? Quem quiser também interromper, fica à vontade. Existe aqui dois tipos de temor. Um em relação ao homem e outro em relação a Deus. O medo, temor, na Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia. O medo do homem traz um laço. O medo ou temor do homem traz um laço. Provérbios 29, versículo 25. Tradução brasileira. Agora aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, no versículo 10. O temor do homem é o resultado de, em seu coração, desconfiar de Deus como nosso Pai e do seu perfeito cuidado e controle sobre cada detalhe de nossa vida. O irmão começa aqui dizendo que esse temor, creio que ele está falando aqui, o medo do homem é o resultado de, em seu coração, desconfiar de Deus como nosso Pai e do seu perfeito cuidado e controle sobre cada detalhe de nossa vida. Se existe uma falta de confiança em Deus, isso vai resultar em medo também. Penso que é isso que o irmão está falando aqui. Algum irmão quer comentar também nesse ponto aí? A gente vai aqui devagarzinho, sem pressa. Então, vou continuar aqui. Qualquer coisa pode interromper. Tá dando para ouvir minha voz bem aí, Michel? Está. O temor do homem também é resultado da perda temporária da nossa comunhão com Deus, quer seja pelo orgulho ou pela desobediência, ou mesmo a falta de dependência. O temor do homem também é resultado da perda temporária da nossa comunhão com Deus, quer seja pelo orgulho, isso é algo que brota em nosso coração, orgulho, algo que a gente deve tomar muito cuidado. De a gente se arvorar alguma coisa,
Hoje eu estava ouvindo até ouvindo a pregação de um irmão, que ele estava falando também sobre isso. A gente às vezes conhece, e esse conhecimento, se a gente não usar em humildade, em dependência de Deus, isso pode criar um orgulho em nós. O orgulho, até os irmãos falam que isso foi o resultado da queda de Satanás. Ele se orgulhou de ser quem ele era, ele querubim, e quis subir mais alto ainda. Então é algo que a gente tem que julgar em nós, questão de orgulho, sabe aquela questão assim de eu estou entendendo muito bem as coisas de Deus, eu estou conhecendo muito bem a palavra de Deus, e aquele que não conhece, estou dando um exemplo aqui, né? No nosso ambiente, né? No nosso ambiente cristão, e olhar de cima para baixo com algum irmãozinho que é mais simples e que não conhece muito bem a palavra. Isso é uma das coisas que pode resultar em a gente perder também comunhão com Deus. Ou pela desobediência. O irmão também falou essa semana em outra live que ele ouviu de um irmão mais velho, falou da seguinte forma, que a palavra de Deus, ela resolve todos os problemas a partir do momento em que a gente toma a palavra de Deus como palavra de Deus e não do homem. E quando a gente toma a palavra de Deus como ela vindo de Deus, agora a única coisa que resta para nós nisso aí é obedecer ou desobedecer. Quando a pessoa é ignorante, Deus vai estar tratando com ela naquela ignorância dela. Mas quando a gente conhece e a gente está consciente do que nós estamos lendo e entendendo, o que vai restar para nós é isso: ou obedecer ou desobedecer. Então a gente pode desobedecer, mesmo sendo cristãos, conhecendo a palavra de Deus, e isso também vai criar em nós um sentimento de medo, que também é resultado de perda de comunhão. Temporária, né? E o irmão coloca mais uma coisa aqui que é ou mesmo a falta de dependência. Muitas vezes a gente toma decisões na vida e nunca lembra do Senhor. A gente faz as coisas, não lembra, a gente, sei lá, no nosso dia a dia, a gente vai seguindo nossa carreira secular e a gente pensa que Deus não precisa estar em todas as ocasiões. Então, só um pouco de comentário aqui da minha parte, se algum irmão quiser falar também. Irmão, pode ficar à vontade para me corrigir em alguma coisa, se eu estiver falando. Estou colocando as minhas palavras dentro do que estou entendendo aqui, o que os irmãos estão trazendo aqui, o irmão está trazendo aqui no seu comentário, então é em cima disso que eu estou falando. E outros também podem vir, também comentando, ou até me ajudar em alguma compreensão melhor.
Vou continuar aqui. O temor adequado de Deus é um respeito reverente por sua grandeza, autoridade e poder sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Quando caminhamos na luz, caminhamos na percepção consciente de que Ele vê e conhece cada detalhe do que está acontecendo conosco. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nessa luz, enxergando, como o irmão falou aqui, o temor adequado, né? Enxergando que nós devemos ser reverentes, respeitar reverentemente a grandeza de Deus, o quão Ele é grande, tem até um hino que fala sobre isso. A autoridade que Ele tem sobre todas as coisas e poder sobre todas as coisas, inclusive até sobre nós, quando caminhamos entendendo isso, e em obediência, como está falando aqui em cima também, independência, considerando essas coisas, caminhamos na percepção, ou seja, a gente vai ter uma percepção mais aguçada, consciente de quem é aquele a qual nós temos essa reverência, Deus. E entender que Ele conhece cada detalhe. Muitas vezes a gente já vi assim, questão assim de irmão dizer, eu não estou nem orando, eu não estou orando porque aconteceu isso e aquilo comigo. E aí conversa com o irmão, mas não conversa com Deus como se Deus não estivesse sabendo o que está acontecendo com a pessoa, né? Mas, na verdade, Deus sabe cada detalhe, o que Ele está esperando é que a gente coloque nossas ansiedades diante dEle. E o momento que a gente deveria estar mais em oração é no momento que a gente está sendo afligido pelas coisas desse mundo. Não fazer ao contrário. Quando algo acontece com a gente por causa de nossa negligência, desobediência, falta de dependência de Deus, a gente tem que, nesse momento, pensar, orar a Deus para que Deus nos restabeleça essa energia, né, e essa alegria. Então, muitas vezes, a gente pode estar pensando que Deus não está vendo as coisas em nossa vida, onde quer que a gente vá. Mas quando a gente caminha tendo esse entendimento, a gente fica mais em paz, né? Porque entende que Deus está vendo tudo e Ele está cuidando de tudo. Eu lembrei, irmão Dal, sobre um outro termo também, que é a mesma palavra, só que tem uma diferença e uma consequência da fonte que jorra esse sentimento. E que isso é importante para a gente diferenciar do que é a diferença, a consequência que é quando isso sai do homem ou do mundo e quando vem de Deus, quando a fonte é Deus para esse sentimento. Por exemplo, vou compartilhar a tela aí.
Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, fala sobre a tristeza. Então, a gente está vendo o assunto do temor. Mas eu quero trazer aqui como exemplo sobre essa questão das diferenças dessa fonte para ter esse sentimento, usando aqui esse assunto da tristeza, em 2 Coríntios 7:10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, às vezes um cristão, ele pode estar com um sentimento de tristeza por alguma coisa, e ele precisa buscar o discernimento no Senhor, buscar na palavra de Deus, para poder entender a fonte desse seu sentimento. Porque às vezes ele pode estar com uma tristeza, mas é uma tristeza do mundo, é alguma coisa que envolve aí as suas afeições pessoais, ou algum desejo terrenal, que aí ele fica frustrado porque não conseguiu, e achar, por exemplo, que essa tristeza vem de Deus. Às vezes não é. Às vezes é uma tristeza que, como diz aqui, é a tristeza do mundo. Mas aqui no mesmo versículo fala que também tem a tristeza segundo Deus. E a tristeza, que no caso, esse sentimento de tristeza que é operado por Deus, é para o nosso bem. Porque lá em Romanos 8, para a gente relembrar, o que é que diz? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, tudo que Deus permite na nossa vida, ou todo o sentimento que Ele nos aplica, é para o nosso bem. Por mais que no momento nós possamos estar frustrados devido às nossas expectativas, ou que a gente não compreenda isso no momento, mas se Deus ele permite isso, é porque é para o nosso bem. Então, esse é o que tem relação com a tristeza. Esse assunto aqui que nós estamos vendo, que é do temor, é praticamente a mesma coisa. O temor do Senhor, existe o temor do Senhor e o temor do homem. Então, qual é a diferença? Como a gente viu aqui no texto, o temor do Senhor é quando nós tememos a Deus no sentido de buscar, primeiro, reconhecer quem Ele é e a grandeza dele, e a partir disso, viver para Ele de acordo com a luz que Ele nos deu, que é o que o irmão Dal citou mais cedo. Essa questão da porção de luz que Deus nos dá. Então, quando a gente entende sobre a mente de Deus, e nós que somos, pertencemos à igreja, que é o povo celestial de Deus, que temos assuntos revelados, que é o máximo que Deus poderia revelar ao homem, Ele revelou para nós, né, a igreja, os seus filhos. Então, nós temos muita luz. Então, quando nós tememos a Deus, quando no caso, é esse temor que é de Deus, que inclusive é Deus que nos opera em nós esse sentimento de temor a Ele, é um sentimento de buscar agradá-lo por reconhecer quem Ele é e, mais ainda, reconhecer o que Ele fez, que aí foi a obra de Cristo na cruz. Então, quando colocamos tudo isso no pacote, e esse amor nos constrange, nós buscamos viver uma vida para agradá-lo. Isso é o que significa o temor a Deus. E esse assunto de temor não é algo novo, ou seja, não é algo que foi revelado no Novo Testamento. Isso é o princípio de Deus para que ele exige para todo homem, né, mesmo depois da queda de Adão e Eva. Por quê? Existem versículos bíblicos no Antigo Testamento que falam sobre isso. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
e a ciência do santo, a prudência. Então, aqui em Provérbios, Deus está falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Existe, inclusive, olha mais um termo que a gente pode fazer a diferenciação do que vem de Deus e do que vem do homem, que é a sabedoria. Lá em 1 Coríntios 2, inclusive, o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, porque a Assembleia de Corinto estava misturando a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem e tentando fazer conclusões e misturando as duas coisas, e aí isso só deu confusão. Então, o apóstolo Paulo começa a dizer que a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus não tem relação nenhuma, não tem similaridade, se é que eu falei correto. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é preciso saber separar o que é a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Do mesmo modo, o temor do Senhor, ou seja, esse termo que o Senhor está falando aqui, é o princípio da sabedoria. Ou seja, Deus, ele se revelou de diferentes maneiras, em diferentes épocas, para o seu povo. Então, por exemplo, para Abraão, Deus se apresentou como Deus Todo-Poderoso. Para Israel, ele se apresenta de uma maneira mais profunda, como Jeová. E hoje, para a igreja, ele se revela de uma maneira graciosa, o máximo que ele poderia se revelar para ter um relacionamento com as suas criaturas, que, no caso, ele se revelou como Pai. Ou seja, Pai, e nós somos seus filhos. Mas se nós, para Deus, mesmo em diferentes épocas e em diferentes revelações, ou seja, em diferentes porções de luz que ele dá para os seus nas diferentes épocas, Deus, ele se se alegra quando aquele se revelou de tal maneira, o teme, ou seja, busca agradá-lo na medida em que ele se revelou para essa pessoa. Então, Deus se agrada disso. Então, quando Abraão seguiu a Deus, o conhecendo como Deus Todo-Poderoso, Deus ficou agraciado por isso. Da mesma maneira, Moisés, quando Deus se revelou a ele como Jeová, e nós, como filhos, reconhecendo nosso Pai, quando nós buscamos viver uma vida santa para Deus, entendendo por que buscamos, por exemplo, viver em santidade a Deus, por entendermos, inclusive, que Deus já nos santificou em Cristo Jesus, que Ele já nos vê como santos, e por isso que pede para que nós sejamos santos em nosso andar aqui, para demonstrar aquilo que somos realmente, como filhos de Deus amados, e que podemos hoje, inclusive, imitar a Deus, como dizem na Epístola de Efésios. Então, tudo isso tem relação com o temor do Senhor, que é uma coisa que o Senhor pede de nós, né? Mas lembrando, Ele não nos pede com base em lei, porque para a lei nós morremos. Ele pede com base na graça, com base no amor. Inclusive, deixa eu ver o versículo aqui que diz que o amor de Cristo nos constrange. É 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui mostra a grandeza de Deus, né, pelo seu feito por nós, por ter dado a sua vida por nós. Então isso é o temor de Deus. Mas aí quando a gente vai partir para o temor, que tem relação agora, não que tem Deus como fonte, mas no caso é um temor que é gerado pelo próprio homem em relação a Deus, que é o temor que é no sentido de se esconder, como por exemplo, como o que Adão fez lá quando pecou. Qual foi a reação dele quando o Senhor foi andar pelo jardim
e ele se esconde. Aqui, ó, Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Michel, Oi? deixa eu compartilhar aí tá outra tela do. Agora. Estava compartilhando antes a Tá, Bíblia? vai, depois mudou para o assunto, quem estava a tela do assunto. Ah, pronto. Então diz aqui: escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Olha aqui, ó. E temi, porque estava nu e escondi-me. Então aqui, ó, esse temor é um temor que é gerado pelo próprio homem. E o homem, com esse temor, ele deseja se afastar de Deus. Um outro exemplo, ainda em Gênesis, é com Caim. No capítulo 4, quando Deus está conversando com Caim e fala sobre o homicídio de Abel, que Caim cometeu contra o seu irmão, Deus em nenhum momento disse que iria se afastar dele, porque temos um Deus que é misericordioso, gracioso. Mas Deus, ele no caso, ele deu consequências por causa do ato de Caim. Mas aí Caim diz, então disse Caim ao Senhor: é maior minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo da terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então aqui mostra um princípio que é do temor também, o temor de ser julgado por Deus. E todo homem, naturalmente, irmãos, sabem que existe esse Deus. Porque a pessoa pode não ter nem sequer ouvido, por exemplo, sobre Deus, mas quando olha para a natureza, percebe o Criador. Porque a natureza, ela exalta a Deus, a criação, né? Isso, inclusive, tem esse versículo em Salmos. Ou seja, as pessoas sabem que tem esse Deus, só que o homem natural, ele teme a Deus. Isso tem a ver com a natureza pecaminosa. Mas o que acontece? O cristão, mesmo sendo salvo por Deus e tendo a nova natureza, se ele não permitir, por meio da sua responsabilidade, de se auto-julgar e de não deixar o Espírito Santo agir na sua vida, mas dê lugar à carne, à velha natureza, que ainda está em nós, e se nós permitirmos que ele fique nativa, ele vai ficar, nós podemos experimentar desse temor que aí já não vem de Deus, vem de nós mesmos. E é esse temor que faz a pessoa querer se afastar de Deus. Aí vem um ponto que é bom a gente se atentar. Esse temor que faz a pessoa querer se esconder de Deus é algo que para nós envolve a comunhão, a perca da comunhão, quando isso acontece. Porque se nós sabemos que Deus nos chamou para Ele, Ele não vai soltar. Isso é um princípio de Deus. Nós estamos e sempre estaremos com Deus. E jamais nós vamos nos afastar. Esse princípio está em João 6. João capítulo 6, verso 37, diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ponto. Aquele que vai ao Senhor, jamais o Senhor o lançará fora. Então, todos nós que cremos no Evangelho da Graça, nós estamos no Senhor, que é a nossa posição, nós estamos no lugar de Cristo,
Então, quando se trata da posição, é algo que é imutável, porque isso envolve a obra de Deus, as promessas de Deus na nossa vida. Então, nesses momentos, a gente tem que pensar de que tudo que Deus toca, não há problema. O que dá problema é a nossa mão quando a gente toca, mas Deus não. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, nós não perdemos a nossa posição. Mas, lembrando, quando nós damos lugar à velha natureza e podemos ter esse temor que é do homem, que aqui no texto do irmão que nós lemos aqui, fala algumas das coisas que levam, que pode resultar nesse temor, que é o orgulho, a desobediência, ou mesmo a falta de dependência. Quando falhamos com Deus, irmãos, se nós não nos julgarmos, se nós não confessarmos os nossos pecados a Deus, as nossas falhas, nós vamos ter esse sentimento de temor, de não querer ficar cara a cara com Deus, vamos dizer assim. Aí nós vamos estar envergonhados, por mais que nós sejamos salvos. Mas ficaremos envergonhados com Deus quando falhamos, por exemplo. Então, é necessário a gente confessar os nossos pecados a Deus, como diz em 1 João, né? E ele vai perdoar os nossos pecados, que aí é um perdão governamental, porque o judicial, ou seja, aquele que poderia ser condenatório para estarmos no lago de fogo, isso Cristo pagou. Então, não é um perdão judicial, mas é governamental, porque todos nós aqui na Terra estamos debaixo do governo de Deus. Se nós andarmos com uma vida de total desobediência ou buscando viver em independência com Deus, ou seja, querer viver fora de sintonia das coisas de Deus, ele pode agir em governo e tirar, por exemplo, a nossa vida aqui. Nós passávamos pela morte física como uma disciplina dele. Mas lembrando, isso não afeta nem um pouco a nossa posição em Cristo. Mas é esse temor que faz a gente querer se esconder de Deus. Isso é o temor do homem, não o temor de Deus. Por isso que aqui no texto fala, o que é o temor adequado de Deus? É um respeito reverente por sua grandeza, autoridade e poder sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Isso é uma coisa que, como eu disse, todas as pessoas de todas as épocas que tinham temor a Deus, eles viviam para Deus com esse entendimento. O Senhor é grandioso, o Senhor tem autoridade de todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Isso, inclusive, tem muito isso em Salmos, no Antigo Testamento, né? Para a gente ter um exemplo, no Antigo Testamento, bora lá em Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aqui é apenas um exemplo, para mostrar o quanto que Deus é grandioso, e as pessoas daquela época já sabiam disso. O Senhor está em todo lugar, contemplando os maus e os bens, os justos e os injustos. Os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo, Ele é muito poderoso. Então, irmãos, é só esse ponto que eu quero trazer, essa questão de que pode ser uma mesma palavra, mas com fontes diferentes. E a gente precisa avaliar isso até na nossa vida prática. Se nós tivermos como sentimento, com tudo que a gente sente, ou como está a nossa relação com Deus, se estamos tristes por alguma coisa, se estamos com temor, a gente precisa julgar de onde está vindo esse sentimento. É de Deus? Esse sentimento está glorificando a Deus? Então, provavelmente, com certeza, isso vem de Deus. Se esse sentimento se está fazendo a gente perder a comunhão com Deus, fazendo perder a confiança em Deus, a gente precisa julgar, porque com certeza se não vem de Deus. Deus não vai, não vem, algo não vai de Deus para nós, se é algo que vai nos afastar dele, da comunhão, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente anda nesse temor de Deus, aqui o texto diz que o temor do homem ou das circunstâncias é removido. Então, é uma coisa grandiosa aqui.
Esse temor de Deus, quando a gente sabe que Deus comanda todas as coisas, quando a gente sabe que tudo que Deus permite em nossas vidas é para o nosso bem, então as circunstâncias desse mundo, ou qualquer coisa que esse mundo que pode dar até medo para as outras pessoas, não vai dar esse medo para a gente, porque a gente sabe que nós temos um Deus que é poderoso e que, se Ele permite algo em nossa vida, é para a sua glória, né, e é para o nosso bem. Nós temos um Deus de amor. Até aqui, irmãos. Obrigado. O irmão Fernando Victor, ele colocou Salmos 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. E essa questão do julgamento que o irmão está falando aí, Michel, é a gente realmente fazer uma acepção, fazer uma separação realmente do que é de Deus do que não é. E nesse julgamento dizer, se não é, entendendo, se não é de Deus, então devo rejeitar. Ou seja, o Espírito de Deus não causaria tal tipo de sentimento em mim. Então eu tenho que rejeitar isso na minha vida, porque não vem e não vai ser de proveito nenhum para mim. Aquilo que vem do homem natural, que vem da carne, que vem do mundo, vem de Satanás, nada tem proveito para Deus. Então, quando a gente identifica esse sentimento contrário ao que deve ser o sentimento correto, né? Como o irmão colocou aqui, adequado para com Deus, a gente deve tirar de nossa vida. A gente pode fazer isso em oração também. Continuar lendo aqui. Tem mais temas aqui, né? Bons, né? Então a gente parou, deixa eu ver aqui. Aqui. Vou só pegar um pouco antes para a gente continuar no pensamento. Quando caminhamos na luz, caminhamos na percepção consciente de que Ele vê e conhece cada detalhe do que está acontecendo conosco. E se a apreciação de seu perfeito amor for acrescentada, o temor do homem ou das circunstâncias é removido. Se não respeitarmos a Deus e andarmos em desobediência, perderemos nossa confiança em seu amor e nossa consciência nos fará temer o governo de sua mão sobre nossa vida. Então, como o irmão Michel explicou aí, o sentimento de temor do homem é de medo. Mas o sentimento de temor que vem de Deus é de reverência, é de reconhecer a Deus. Se não respeitarmos a Deus, se não tivermos reverência a Deus e andarmos em desobediência, perderemos nossa confiança em seu amor. E nossa consciência nos fará temer, agora ter medo, né? O governo de sua mão sobre nossa vida.
Porque Deus deu a cada homem, uma consciência. O incrédulo procura ignorar e remover Deus de seus pensamentos, pois ele vive com o medo de ser julgado por Deus. Esse aqui é o medo ou o temor do homem, que se acha em quem? No incrédulo. E se um cristão também ignorar ou não dar crédito a Deus, ele vai voltar a esse sentimento natural, carnal do homem aqui. Penso assim, aqui é bom, a gente está aqui em uma conversa entre irmãos também, né? E é bom que outros possam, se quiserem aí, né? Os irmãos que estão em comunhão, comentar alguma coisa na questão assim de experiência até de vida, né? Que esse assunto aqui trata sobre isso, experiência também. Em nossa vida que pode ajudar outros aqui. Então é por isso que é muito importante a gente sempre se achar em comunicação, em contato com as coisas que são do Senhor, com os assuntos do Senhor. Muitas vezes a gente pode desprezar algo que o Senhor está colocando em nossa vida para que a gente se aproxime mais dele, ou seja, ou melhor, fique sempre em contato com ele. Dá um exemplo. Não que tenha que ser uma regra, mas essas lives que nós participamos aqui é algo que o Senhor, ele fez. Ele abriu essa porta um pouco antes de acontecer essa questão da pandemia, dessas lives, que não só é usado por nós aqui, muitos outros também usam. Os irmãos sempre falavam assim, poxa, não tem ninguém para conversar, que era muito distante, né? A Bahia é grande, então, poxa, não tem um irmão para estar conversando, e, sabe, é tão distante, e fazer essas viagens assim, não... Eu tenho que ter tempo, tenho que ter disponibilidade, tenho que estar com dinheiro, tenho que estar com isso, aquilo. Eu gostaria muito de estar com os irmãos, conversando, e de repente o Senhor vem e abre essa porta. E abre essa porta aí, né? Não é uma janela, não, que a gente tem que se esforçar, é aquela coisa toda. Não, abre essa porta que cabe uma pessoa entrando por inteira. E de repente a gente pode pensar assim, não vejo tão necessário estar numa live. Volto a dizer, não é uma regra, não é que isso vai tornar a gente melhor ou que vai pontuar para aqueles irmãos que pediram a comunhão, a comunhão à mesa do Senhor, e isso vai contar também. Não. O que eu estou falando é que a gente deve enxergar as coisas como vindo do Senhor, para o nosso bem. Porque se um dia, vamos dizer, um irmão que estava... a Bahia é imensa, né? Estava a 800 quilômetros, 700, e às vezes ligava, conversava com outros, e assim, poxa, eu gostaria tanto de estar conversando. Hoje tem. O Senhor mostrou que não é questão de distância. Muitas vezes é questão do nosso interesse. O Senhor pode providenciar todas essas coisas. Então, assim, se a gente não dá esse crédito, se a gente não reverencia realmente, não vê Deus em todas as circunstâncias, a gente pode achar que não tem essa necessidade, e aí a gente vai se afastando. E é o que acontece, para depois voltar um pouco mais complicado. É bem mais complicado. Então, irmãos, todo assunto que seja verdadeiro em relação à palavra de Deus,
que os irmãos estiverem comentando, seja primeiramente uma assembleia reunida ao nome do Senhor, é muito bom aqueles que têm a oportunidade de estar em uma assembleia ao domingo, né? O primeiro dia da semana. Temos acesso à palavra de Deus, que é a Bíblia, não é impedido aqui na nossa nação. Ou seja, nesse país aqui, né? Eu falo nossa nação porque está passando aqui, né? Nesse país, porque existem países que é impedido entrar até com a Bíblia. Então, nós temos acesso à palavra de Deus. A gente deveríamos, isso deveria ser uma atividade do cristão todos os dias, se alimentar de uma porção da palavra de Deus. Ainda que seja a mesma coisa que ouviu, que leu ontem, hoje de novo. Porque, assim, o nosso corpo físico, todos os dias ele se alimenta. Se ontem eu comi pão, hoje eu como pão também. Posso comer mais coisas, sim. Mas assim também a nossa parte espiritual, estou falando de cristãos verdadeiros, a nossa parte espiritual também deve ser alimentada. E o nosso alimento é a palavra de Deus. A nossa atividade é estarmos nos assuntos do Senhor. Se a gente tem a oportunidade de pregar que eu digo assim, de falar do evangelho para alguém, nem que seja em curtas palavras, olha, o Senhor é o Salvador, creia nele para ter sua alma salva, maravilha, está participando dos assuntos do Senhor. Se pode ajudar algum irmão em Cristo que não está entendendo muito bem, ou algum determinado trecho, faz isso também. Tudo que a gente puder, a gente deveria participar, porque o mundo, ele tem muitos atrativos. Nesse momento mesmo, se eu não tiver aqui com os irmãos, nessa live, ou não estiver lendo a palavra de Deus, ou vendo uma outra coisa, orando, ou vendo alguma outra, um artigo, um livro de algum irmão, eu estaria fazendo o quê? Opções aqui não falta. Tem novela, tem filme, tem futebol, tem muitas coisas nesse mundo. E se a gente não julgar as nossas intenções em relação às coisas de Deus, o inimigo, fatalmente, ele vai arrumar uma brecha e vai nos pegar nisso aí. Com certeza, irmãos. E aí pode gerar aquele temor, medo que vem do homem natural e a gente se apartar mais do Senhor. Por isso é muito importante, irmãos, sempre estarmos em contato com as coisas do Senhor. A sua palavra, a Bíblia, orando, se tem uma reunião, uma live, participe, irmãos. Se na assembleia próxima, se dá para ir, vá. Ah, se tem alguma coisa para falar com algum irmão, liga para algum irmão, manda um zap, alguma coisa, puxa algum assunto do Senhor, porque o mundo é forte e está aí para nos engolir. Irmão, posso fazer uma pergunta? Pode, irmã? É o seguinte, eu acho que, assim, que não é correto a gente estar servindo ao Senhor, né? Como, por exemplo, eu, e chega uma pessoa, mulher, e convida para ir dançar, uma festa, que não é pecado, porque é pecado para as pessoas que vivem como é o nome que dá? Religião é que diz que é pecado dançar, mas é uma festa dos anos 80 que faz bem para a nossa saúde. Eu falei para ela que eu não achava certo, né? Porque a gente vai se envolvendo, né, numa coisa daquela, alguém chega, tira a mulher para dançar, e eu falando para ela, a nossa carne, ela é cruel. E se eu crucifiquei a minha carne em Cristo, então eu tenho que manter ela crucificada, porque no dia que eu pisar o meu pé numa festa, eu não sei o que minha carne pode voltar, né?
Aí ela disse que não, que isso é coisa de religião. Eu digo, não, eu não sou religiosa. É porque eu acho que é pecado, né, irmão? Não é correto? Pecado é algo que vem realmente da carne, não é? Existem as coisas que são pecaminosas e existem coisas que são lícitas. Quando fala de algo pecaminoso, são manifestações da carne. A gente pode ver alguns exemplos aqui, só para a gente ter uma ideia. Em Gálatas, né? Se algum irmão lembrar de alguma outra listinha aí, pode falar. Vamos ver aqui em Gálatas. Vou mudar aqui a versão que está. Aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem uns ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vem aqui falando, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações aqui, não lembro o que significa, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São pessoas que praticam isso, é de natureza dela. Ela não abre mão disso, ela não quer saber de Deus. É difícil falar disso, mas aqui está falando, né? Não herdarão o reino de Deus porque elas vão seguir em seus pecados. Ela vai seguir na sua vida carnal. Aqui está falando da manifestação das obras da carne. Então, existem coisas que são pecaminosas, que são da carne. Mas existem coisas que são lícitas. Essas coisas que são lícitas, elas não são proibidas. As coisas que são proibidas são realmente pecado. As que não são, a gente toma como lícitas. Porém, existe exortações na palavra de Deus para que a gente tome cuidado até mesmo com as coisas lícitas, pois pode nos dominar, pode ser que não edifique, e também coisas que não convêm. Coisas que não convêm. Então a gente tem que saber separar essas coisas. O pecado, ele diretamente ele faz com que a gente perca a comunhão com Deus. As coisas lícitas, se a gente não tomar cuidado com as coisas lícitas que não são proibidas, tipo trabalho, estudo, normal, ouvir uma música, é uma coisa lícita, não tem problema nenhum. São coisas seculares e lícitas. Dançar, não existe proibição na palavra, diz assim, não dançareis. Não existe isso. Não ouvirás música secular, não existe essas coisas. Mas mesmo assim, se a gente não tomar cuidado com essas coisas, a gente pode começar sendo dominado por elas, e aí vai nos enfraquecendo em relação aos assuntos de Deus, e a gente vai perdendo comunhão também. É pecado? Diretamente não, mas pode culminar num pecado. Porque a gente acaba deixando de lado as coisas que são do Senhor. Isso também, como o irmão falou, né? Uma vez, as coisas carnais são pecaminosas e as coisas naturais também pode ser pecado para com Deus. Porque a falta de domínio, a falta de temperança, de equilíbrio, é algo que não vem do Espírito. O fruto do Espírito envolve isso também.
Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é equilíbrio ou autocontrole. E se a gente perde o controle, com certeza a gente pecou, ainda que seja coisa lícita. Então a gente tem que analisar todos os pontos em nossa vida para que a gente... Porque Deus não é um... Ele não é ditador. Ele não é ditador. A gente vai ter que sair, ter que trabalhar, estudar, ter momentos de lazer na nossa vida também, sim. A gente só não deve deixar as coisas de Deus trocar as coisas que são lícitas pelas coisas de Deus. Ou melhor, trocar as coisas de Deus pelas coisas que são lícitas. Aí sim a gente entrou em uma situação não favorável para a nossa saúde espiritual. Mas não sei se deu para a irmã entender, talvez outro irmão aí possa falar também e ajudar. Deu sim. Porque eu estava com um problema nas articulações, joelhos, né? E tenho hérnia de disco também. Com a Covid eu piorei. Só que eu faço aeróbica em casa, né? Eu pago um pacote por via internet e eu faço, tem as aulas. Aí a pessoa disse, sim, mas você tem que sair, se divertir, tem festa dos anos 80 que você melhora. Eu digo, não, mas em casa, na aeróbica, na realidade, já é uma dança em casa. Eu estou dançando e para poder melhorar tem o modo, né, os exercícios. E eu tenho medo, assim, não vou mentir, eu tenho medo de sair uma festa, uma coisa dessa, dançar. Aí, né, eu acho o seguinte, que para mim não dá certo, mas, né, ela é da minha idade também, 66 anos, e ela disse, não, Sheila, mas você não é religiosa? Eu digo, não, eu não vivo em religião, mas ninguém nunca sabe, né, o que a gente pode encontrar na frente, não, eu disse para ela, mas eu estou bem assim, eu entendi, irmão, que não é, nem tudo é pecado, né, mas eu tenho que, na realidade, sair mesmo dessas coisas, eu sei. O que a gente precisa é andar em arrependimento, em julgamento nosso. É isso que a gente necessita. Porque a gente não precisa estar em uma festa para cometer um pecado. A gente pode estar entre quatro paredes. A gente pode estar em um lugar que a gente pode julgar assim, o mais favorável para um cristão estar. E, mesmo assim, cometer pecado. A gente pode estar na Assembleia, reunida ao nome do Senhor, e a carne se manifestar. Tá certo, irmão, entendi. Né? Obrigada, Agora, irmão. tem aquela coisa, se a irmã não se sente bem, a irmã... Isso é conveniente da irmã. Né? Isso é diante do Senhor, é um exercício da irmã com o Senhor. Porque tem um versículo que fala, aquele que não come carne, não julgue o que come. Onde está mesmo? Você consegue lembrar, Michel, só para a gente ver isso aí? Romanos 14. Romanos 14. Vamos lá. Esse é um assunto importante também. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, esse aqui é o que come de tudo, não despreza o que não come. E o que não come, que é aquele que come legumes, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. E aí ele vem comentando mais sobre essa questão. Então é algo que a gente deve julgar em nossa vida primeiramente, a nossa intenção, e se aquilo ali pode
me fazer tropeçar. Se é algo que eu penso que pode me fazer tropeçar, então é melhor não ir mesmo, não. Se eu não estou seguro, é melhor não fazer aquilo e ir falar com o Senhor. A gente tem que realmente fugir das tentações. E do inimigo a gente resiste, né, pela palavra. Satanás, o diabo, né? Até aqui. Sim. Entendi, irmão. Obrigado. O irmão Fernando Vitor, o irmão das referências, hein? A gente fala um negócio aqui, ele manda na mesma hora um versículo aí que tem relação com o que a gente fala. 1 Coríntios 6,12, Dal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6,12. Porque para a lei nós morremos. Nós fomos chamados para a liberdade. Mas não useis da liberdade para tropeço dos irmãos. Acredito que isso está em Romanos 14 também. Ou seja, o amor de Deus vai nos moldando. A gente vai conhecendo o amor de Deus na nossa vida e a gente vai se moldando, vai se julgando cada dia mais, né? Andando no temor de Deus para que a gente possa ter uma vida em santificação, de acordo com o nosso chamado e vocação, não é isso? Então, essa é a nossa base. Ok, irmão, já são 9h32. Então, as irmãs aí tiveram alguma dúvida a respeito do assunto que a gente estava tratando? As irmãs entenderam a diferença do temor que vem do coração do homem, que produz medo, mas o temor que vem de Deus, que é algo que vem para nós da maneira correta e que a gente vai ter reverência para com Deus. Não é medo esse temor, mas sim reverência. As irmãs, tudo bem? Silvia, Cerqueira, Rita Jean, Rita de Cássia. Se tiver alguma coisa, irmã, até anota aí no papelzinho. E os irmãos também, né? Algum dos irmãos aí que achou que ficou faltando alguma coisa. Isso aqui, apesar dos irmãos que estão em comunhão estarem fazendo comentários diretamente bíblicos, outros irmãos podem participar, assim, comentando alguma experiência de uma forma curta, né? Para a gente aproveitar o tempo. E aqui a gente continuando a nossa conversa entre irmãos, né? Que está sendo muito bom. Existe muita coisa que a gente passa nessa vida e precisa compartilhar com outros. Não que seja algo que a gente tenha que saber da vida íntima da pessoa. Não é isso, não. Mas algo que toca assim a nossa fé cristã, é muito bom a gente ouvir de outros irmãos também e receber conselhos. Primeiramente a palavra, né? E os irmãos também guiados pelo Espírito, falar algo que seja de edificação. Então, só vou fazer um resumo rápido aqui. Resumo não, né? Voltar rapidinho nesse assunto aqui, só para a gente relembrar. E a gente encerra aqui. Legal. Oi? Ficou explicado com respeito à diferença entre o temor que um cristão tem, né, e que o incrédulo tem. Só que a palavra também fala falei tremor, né? Aí é temor, sim. A diferença entre o temor do incrédulo e do cristão. Mas e o tremor? Acho que a palavra fala também em alguns momentos sobre o tremor. O irmão poderia explicar um pouco sobre isso?
Eu penso que esse tremor realmente aí já fala da questão do medo da gente estar fazendo algo que não deve e assim acabar transtornando uma determinada situação. Então tem momento que Paulo fala isso, né? Em grande temor e em tremor. Ou seja, ele estava sendo cuidadoso também quando fala em tremor em determinada situação ou algo que ele estava falando, né? Para que aquilo ali, isso aí seria o medo não em relação a Deus, mas em relação a uma circunstância. Porque no caso que a gente está falando aqui é o medo em relação a Deus, o temor, né? Do homem para com Deus. Esse medo do homem. E o temor que vem de Deus para com Deus mesmo, que pode alcançar o homem, é um temor de reverência. Mas esse tremor, como o irmão está falando aí, eu entendo que é em relação a uma circunstância ou algo que a gente vai fazer e que a gente deve ir pisando em ovos, vamos dizer assim. Não sei se algum irmão quer falar mais aí. Não sei se eu consigo ver algum versículo em que Paulo fala até sobre isso. A gente poderia ler ali o contexto rápido, acho que dá tempo, né? Só um momento. Esse versículo aí que está em Salmos, fazendo uma pesquisa que eu vi, é que fala de uma situação, né, uma circunstância. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Ele aqui fala de temor, e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Ele fala dessas duas coisas. Uma é a questão de respeito, temor, e ao mesmo tempo um medo profundo que abala. É dessa forma que eu entendo essas duas palavras aí. Pode me corrigir algum irmão, se quiser. Não sei se o irmão Eduardo Portilho deu para entender aí. Tranquilo, Dal? Eu sim.
que a conexão de Dal caiu novamente. Então, irmãos, como já finalizamos o assunto e já deu o horário, então a gente vai finalizar por aqui. O irmão Isaac Fonseca, o irmão pode orar, irmãos, dá graças? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que tu mesmo enviastes aqui, Pai, a este mundo, para morrer na cruz, glorificando a ti, para a tua justiça, também por amor de nós, para a nossa salvação. Nós te damos graças, Pai, por tão grande libertação, a qual nos libertou. E por em Cristo Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor, ter nos dado todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Também te agradecemos, Pai, por tua graça, por teu amor, por teu perdão, por tuas misericórdias, por ter nos sustentado, por ter nos dado a tua palavra, por ter nos instruído sempre a assim andarmos nos teus caminhos. Agradecemos pela vida de cada irmão, de todos aqueles que estão na obra. E te pedimos por cada um, Pai, para que tu possas também assim suprir as necessidades de cada um. Agradecemos aqui também por esta oportunidade. Também te pedimos que nos ajude a continuar com o desejo de conhecer ainda mais de ti, do teu amado Filho, da tua palavra, para que possamos andar aqui com temor e tremor, entendendo quem tu és e tudo o que fizeste por nós. Assim, Pai, oramos agradecidos e te pedimos por todos os nossos irmãos em Cristo, em todos os lugares, para que todos possam chegar ao conhecimento pleno da verdade. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.